Programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Vinícola Perini. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Silvia Bortoluzzi, Advogadas. Olá, gente! Estamos aqui novamente com uma receita inédita. Hoje nós vamos fazer um filé ao molho de queijo, acompanhado de uma salada com especiarias. Mas antes de nós irmos para a nossa receita, eu gostaria de agradecer a Yara Lima, minha grande amiga, e ao reitor Felipe Miller, da Universidade Federal de Santa Maria, por acreditar mais um ano e me entregar o jantar Noite da Solidariedade, que aconteceu dia 1º de novembro no Avenida Tênis Clube. Foi um jantar maravilhoso, 950 pessoas, serviço à francesa. Nós servimos, além de todos os quitutes, foi servido uma trouxinha de palmito, foi servido uma saladinha com especiarias e terminando com um prato com um risoto de ervas de Provence e um filé ao molho de shiitake. Realmente muitos elogios, o Tênis era um mar de gente, é uma das noites mais beneficentes que eu acredito, por isso que eu acompanho eles há 5 anos. O ano passado foi dado mais de 20 mil reais para as entidades e esse ano com certeza vai dar esse valor novamente. São 900 pessoas que acreditam nesse jantar, que acreditam na Yara, que acreditam na universidade, né? Então, muito obrigado e com certeza o ano que vem vai ser desse tamanho, maior não, porque nas dependências do Tênis não dá. Mas se você tem vontade de participar, não deixe de procurar a Yara Lima nesse período de outubro, porque sempre acontece entre outubro e novembro. Vamos ao nosso filé de hoje, né? Nós temos aqui 1 kg de filé mignon, que nós vamos cortar em bifes. A espessura dos bifes eu estou cortando em formato de escalopes, transversal. Então essa nossa receita hoje com 1 kg de filé, 1,2 kg de filé, vai dar para 4 pessoas, porque nós já vamos ter uma salada com especiarias e você ainda pode acrescentar com um arroz branco ou umas batatas salteadas no azeite
ou com um purê de batata, ou um purê de mandioca, ou um purê de mandioquinha. Aí vai a seu gosto, né? Hoje nós só vamos servir com salada, né? Mas lembrando que o prato principal é o filé com queijo. E o acompanhamento, então, deve ser alguma coisa leve, nas quais eu já citei, né? Então nós vamos pegar o filé que já está cortado, né? Vamos colocar num bowl. Então nós vamos temperar o nosso filé com alho, sal e pimenta do rei, né? O alho picado bem pequenininho. E para acrescentar um gosto melhor, nós vamos colocar meio cálice de vinho tinto, que vamos aproveitar o vinho tinto Taná, da nossa apoiadora Casa Perini, que você também pode fazer com que esse vinho seja o acompanhamento da harmonização ao prato. O alho ele pode ser picado em tamanho grande, porque ele vai descansar 10 minutos junto à carne. Então alho, sal, um punhado de sal, e uma pimenta. Deixe para degustar o vinho junto ao jantar, porque senão você não vai conseguir chegar até a receita final. E vamos deixar então repousando por 10 minutos o nosso filé. Enquanto repousa o nosso filé, nós vamos fazer o molho de queijo. Então, para o nosso molho de queijo, nós vamos usar catupiry, que é o primeiro a ser colocado na panela. Enquanto o catupiry derrete, nós não podemos deixar esquentar muito, porque senão o creme de leite talha. Então logo em seguida já misturamos o creme de leite. Mexendo sempre, com fogo baixo. Vamos baixar o nosso fogo, que ele está muito alto. E já podemos botar o nosso último ingrediente, que é o queijo mussarela. O restante do queijo nós vamos deixar para botar em cima na hora que nós vamos servir o prato. Você pode usar aqui também um queijo parmesão de boa qualidade. Eu sempre prefiro usar o catupiry do que o requeijão, né? O catupiry tem um gosto mais saliente de queijo. Enquanto o nosso molho esquenta, nós vamos para o nosso intervalo. Você está assistindo o programa Norberto da Casa Gastronomia. Apoio Todeschini, Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ter um território sem bandeiras. Ser plural. Descobrir que o mundo não precisa ter fronteiras. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, dos ritmos e gingados.
descobrir-se aventureiro, criativo, luso na ingenuidade, no riso, nos prazeres da mesa, na poesia, povo de raízes, de remédios, de crenças, que dança para fazer chuva, que reza para casamento, tão natural, explosivo, vibrante. Gente do barro, do aço, do bronze, dos traços marcantes, tantos sotaques, tantas lembranças, tantas memórias. Brasil de história, de asas e invencionices, de gingas, de gringos, de gritos e golaços. Terra de arte, de cerâmicas, de peneiras, de mulheres rendeiras, de entalhes, tranças, cuias e cocares. Brasil de fitas, de cestas, das ondas de Niemeyer e do mar. Brasil das cores de Romero, das mãos de Aleijadinho, dos improvisos de Maria Bonita e Lampião. Brasil da diversidade, das raízes fincadas na multiculturalidade. Brasil, DNA do mundo. Brasil, DNA Todeschini. Brasil, nossa identidade. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Então, enquanto o nosso molho esquenta, nós vamos acrescentar um pouco de sal e pimenta naquela mistura que eu sempre uso, na proporção de 4 colheres de sal para 1 colher de pimenta do reino, né? Então toda a comida sempre vai ter um gostinho de pimenta, e depois nós vamos corrigir ele quando ele estiver completamente quente. Ele vai formar queijo bem fazendo fio, mas na medida que ele vai esquentando, ele vai ficar um pouquinho mais não tão encorpado para nós colocarmos em cima do nosso filé. Na frigideira já aquecendo, nós vamos botar fios de azeite. Vamos esperar esquentar um pouquinho mais. Sempre mexendo então o nosso molho de queijo. Então nós vamos desligar o nosso molho, que ele já está começando a ferver, para depois esquentar quando nós formos colocar em cima do filé, né? Nosso azeite já está quente, então nós vamos começar então a selar os nossos bifes. Então, colocando todos os nossos bifes, né, para selar. Não tem problema que vá um pouquinho dos grãos de alho que foram picados, né? O vinho não precisa ser colocado aqui. E eu não sei se vocês perceberam que eu estou trabalhando com um pegador. Porque se você trabalhar com garfo, você vai furar a carne e vai tirar todo o suco dela, né? Às vezes é por isso que os bifes ficam sem suco nenhum quando vocês cortam. Então, sempre com um pegador, sela um lado, vai virando. O interessante sempre é virar várias vezes, né? Porque a carne vai ter um cozimento parelho igual, mas sempre com um pegador para não furar a carne, então. Você pode deixar uns bifes mais mal passados, pode deixar uns bifes no ponto, né? Se tem alguém da sua família ou do seu convidado que gosta de mais passado, deixa alguns passados, né? Quando você for colocar no prato, você diferencia eles ali num canto, o bem passado, o mal passado. E para ele ficar pronto, nós vamos fazer ao ponto, leva uns 10 minutos na frigideira.
Enquanto ele vai passando, a gente pode ir preparando a nossa salada. Folhas de alface, sempre rasgadas. Eu já tinha um pouco delas já rasgadas, tirando o talo. Fica mais prático para o seu convidado cortar a salada. Esse largar um pouco de água é normal, porque ele ficou reposando no vinho. Então quando ele começar a secar, ele vai começar a fritar. E aí já está no ponto para nós servirmos. A nossa salada, na realidade, ela vai ser com tomate seco. Você pode usar qualquer especiaria em cima da salada. Eu vou trabalhar com tomate seco, pimentinha de nico ou de cheiro, que às vezes chamam de cheiro, e croutons de queijo. O ideal sempre é cortar os tomates secos. Você pode fazer também esse bife com alcatra, se você preferir. Nós estamos trabalhando aqui com filé, mas também você pode trabalhar com qualquer outra carne que você goste. Vamos colocar o tomate seco espalhado sobre nossa salada. Umas pimentinhas então de cheiro. Nós vamos deixar para colocar os croutons e o azeite e a redução de balsâmico quando nós formos servir para o nosso convidado. Então o molho de queijo ele já está na consistência pronta para se servir, e enquanto os nossos bifes de filé mignon terminam de ficar pronto, nós vamos ao intervalo e vamos assistir um vídeo de um dos nossos apoiadores. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini, Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Nos últimos 30 anos, a Super Alto se tornou uma referência na venda de veículos em todo o Brasil. Nós passamos de uma empresa modesta para nos tornarmos líderes de mercado em Santa Maria nos últimos 4 anos. Nos tornamos os maiores vendedores de Ford Focus do Brasil. Isso tudo vem mostrar que uma política de marketing mais uma filosofia de recursos humanos voltada para a valorização da equipe de vendas, da equipe de toda a Super Alto, estão fazendo a diferença. Hoje nós somos um padrão dentro da rede Ford, tanto em qualidade como em quantidade. E as perspectivas agora, com as novas filiais de Santiago e de Bagé, nós alcançaremos uma meta de 3.000 carros novos
por ano. Aqui em nossas oficinas pulsa o coração da Superalto. A nossa preocupação com a qualidade do atendimento, com a qualificação da nossa equipe de mecânicos é que fazem a diferença. Graças a isso, nós conseguimos ter a máxima fidelização dos nossos clientes. Lembro assim, quando eu era nova, logo que eu entrei na empresa, que o senhor sempre foi um mestre, nos acompanhou sempre, né? Que falou assim, ó, vocês têm que ter a humildade de um burrinho e a força do leão. Hoje eu sou uma pessoa assim que sou muito melhor que quando eu entrei aqui. Eu posso dizer assim que tudo que eu tenho é daqui, agradeço sempre aqui, defendo a Superalto, a família Superalto em todos os lugares que eu estou. Na minha casa é respeitadíssimo o meu trabalho. Meus filhos têm assim orgulho da minha pessoa, apesar de não ter estudado. Aprendi muito com pessoas com que eu convivi, pessoas de bem. Sou feliz. Com a chegada agora de produtos de padrão internacional, de padrão mundial da Ford, nós iremos nos consolidar ainda mais. Que Deus nos abençoe e nos dê mais 30 anos, ao mínimo, de sucesso à frente desse negócio. Nosso filé já pronto, o molho de queijo também já quente. Nós vamos apresentar o nosso prato em duas versões que você pode servir. Primeiro nós vamos apresentar num prato grande, colocando os filés um ao lado do outro. Então colocamos o nosso filé então no nosso prato, sempre limpando as bordas dele se chegar a pingar com o molho. E em cima do filé vamos colocar o molho de queijo. De preferência 2 camadas. Vou enfeitar com algum morango, sempre para dar uma cor. E vamos terminar nossa salada, que faltava só os croutons. Temperando com um pouquinho de azeite. Se você preferir também deixar o azeite e o balsâmico na mesa, não tem problema nenhum. E uns riscos de redução de balsâmico. Então, essa é a nossa primeira versão do prato de hoje. Aí se você quiser servir convidado por convidado, antes você faz a salada individual, essa mesma salada, né? Ou alguma salada que você queira usar outros elementos, e serve individual daí o filé, né? Então, 2 pedaços de filé. Aí você serve ele só com molho, né? É só acompanhar de molho, porque se você tiver um outro acompanhamento de arroz ou o que eu sugeri antes, aí a pessoa se serve, coloque num prato e aí a pessoa se serve o que ela desejar.
colocando também uns morangos para enfeitar o nosso prato. Então esse é o nosso prato de hoje, né? Agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores que acreditaram no nosso programa. A cada dia mais a gente está recebendo telefonemas e daqui uns 2, 3 programas nós vamos fazer as receitas que estão nos enviando para nós fazermos. Então hoje com esse filé então ao molho de queijo, acompanhado de uma salada com especiarias, terminamos o nosso programa sempre nessa mistura de temperos, sabores e sempre inspirado a Deus. Você assistiu o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Todeschini. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Vinícola Perini. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Silvia Bortoluzzi, Advogadas.